Bom dia, vamos seguir nossa leitura. Samuel, primeiro ainda. Vocação de Samuel. 3. O jovem Samuel serviu ao Senhor sob os olhos dele. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver, e a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousara no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto dele e disse: Eis-me aqui. Chamaste-me? Não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse ele, e se ouvirdes que te chamam de novo, responde: Falai, Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo o que a ouvir ficar-lhe-ão retinindo os ouvidos. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam e não os corrigiu. Por isso jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios, nem com ablações. Samuel ficou deitado até pela manhã, quando abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou-o e disse: Samuel, meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. E Eli: Que te disse ele? Não me ocultes nada, Deus te trate com toda a severidade, se me encobristes algo de tudo que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo sem nada ocultar. Eli exclamou: Ó Senhor, fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Ele não negligenciava nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Berzabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. E o Senhor continuou a se manifestar em Siló. É ali que o Senhor aparecia a Samuel, descobrindo-lhe sua palavra. Vitória dos filisteus e tomada da arca. 4. A palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus para combatê-los. Acompanharam junto de Ebenezer, enquanto os filisteus acampavam em Afec. Os inimigos puseram-se em linha de batalha diante de Israel e começou o combate. Israel voltou as costas aos filisteus e foram mortos naquele combate cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que nos deixou, ó Senhor, sermos abatidos hoje pelos filisteus? Vamos a Filó e tomemos a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos livres da mão de nossos inimigos. O povo mandou, pois, buscar em Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se senta sobre querubins. Os 2 filhos de Eli, Of e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor, que fez tremer a terra. Os filisteus, ouvindo, disseram:
Que significa esse grande clamor no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós! Até agora nunca se viu coisa semelhante. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses poderosos? São eles que feriram os egípcios com toda sorte de pragas do deserto. Coragem, ó filisteus! Portai-vos varonilmente, não suceda que sejais escravizados aos hebreus, como eles o são a vós. Sede homens e combatei. Começaram a luta e Israel foi derrotado, fugindo cada um para uma tenda. Houve um espantoso massacre, tendo caído de Israel 30.000 homens de pé. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, pereceram. Morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim, tendo escapado à batalha, fugiu naquele mesmo dia para Siló. Trazia a roupa toda rasgada e a cabeça coberta de pó. Chegou no momento em que Eli se encontrava sentado numa cadeira à beira do caminho, inquieto e temeroso pela arca de Deus. Entrando aquele homem na cidade, espalhou-se por toda a parte a notícia, e de toda a cidade elevou-se um grande clamor. Eli, ouvindo, perguntou: Que clamor é este? Neste momento chegava o homem para dar-lhe a notícia. Eli tinha 98 anos, seus olhos estavam parados e já não via. O homem disse-lhe: Venho do campo de batalha, de onde escapei hoje mesmo. Que aconteceu, meu filho? Israel, respondeu o mensageiro, fugiu diante dos filisteus. O povo sofreu uma grande derrota. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Ao ouvi-lo mencionar a arca de Deus, ele caiu de sua cadeira para trás, ao lado da porta do templo. Fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado. Tinha sido juiz de Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Tendo ouvido que a arca de Deus fora capturada e que seu sogro e seu marido tinham morrido, foi subitamente acometida pelas dores do parto e deu à luz. E estando para expirar, disseram-lhe as mulheres que a cercavam: Não temas, pois nasceu-te um filho. Mas ela não respondeu, pois estava inconsciente. Chamou o filho Icabode, porque disse a ela: Dissipou-se a glória de Israel, já que foi tomada a arca de Deus, e morreram o meu sogro e meu marido. Sim, disse ela, desapareceu a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. A arca entre os filisteus. 5. Os filisteus apoderaram-se, pois, da arca de Deus e levaram-na de Eben-ezer para Azote. Tomaram a arca de Deus e meteram-na no templo de Dagom, colocando-a junto do ídolo. No dia seguinte, levantou-se pela manhã os habitantes de Azote. Viram Dagom estendido, com o rosto por terra, diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo e repuseram-no no seu lugar. Na manhã seguinte, ao se levantarem, encontraram de novo Dagom estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. A cabeça do Deus e suas 2 mãos estavam desprendidas e jaziam perto do limiar. Dele só restou o tronco. É por isto que os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Azote evitam ainda hoje pôr o pé no limiar da porta. A mão do Senhor pesava sobre os habitantes de Azote. Ele os devastou e os feriu de hemorroidas na cidade e no seu território. Vendo isto, os habitantes de Azote exclamaram: A arca de Deus de Israel não ficará conosco, porque a sua mão pesou sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Mandaram mensageiros que convocassem todos os príncipes dos filisteus e perguntaram-lhes: Que faremos nós da arca de Deus de Israel? Eles responderam: Transportem-na a Agete. E a arca de Deus de Israel foi levada para ali. Logo que o fizeram, a mão do Senhor foi contra a cidade, causando nela um grande terror. Feriu os habitantes, desde o menor até o maior, com muitos tumores de hemorroidas. Mandaram então a arca de Deus para Acaron. Chegando ela ali, os acaronitas clamaram, dizendo:
Trouxeram-nos a arca de Deus de Israel para nos matar como todo o povo. Convocaram todos os príncipes dos filisteus e disseram-lhes: Devolvei a arca de Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar, e não nos faça perecer com todo o povo. Reinava na cidade um pavor mortal, e a mão de Deus fazia-se sentir rudemente. Aqueles que escapavam à morte eram feridos de hemorroidas, e da cidade subia até os céus um clamor angustiado. Devolução da arca. 6. Esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Estes convocaram os seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram-lhes: Que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como havemos de a devolver ao seu lugar. Eles responderam: Se devolveis a arca de Deus a Israel, não a mandeis vazia, mas juntai a ela uma oferta expiatória. Se fordes curados, sabereis então por que sua mão não cessou de pesar sobre nós. Que oferta expiatória, perguntaram eles, devemos fazer? Responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número de príncipes dos filisteus, porque foi esta praga que vos feriu a vós e vossos príncipes. Fazeis, pois, figuras de vossos tumores e figuras de ratos que devastaram a terra. Dai assim glória ao Deus de Israel. Talvez retire ele a sua mão de cima de vós, de vosso Deus e de vossa terra, porque endurecei-vos os vossos corações como os egípcios e o faraó. Estes só deixaram partir os israelitas quando o Senhor mandou os seus castigos sobre eles. Fazei um carro novo. Escolhei 2 vacas que aleitam e que não tenhas ainda levado o jugo, e metei-as no carro, depois de ter desprezo os seus bezerros no curral. Colocareis no carro a arca do Senhor, juntamente com um cofre no qual poreis todos os objetos de ouro que oferecereis como expiação. Depois deixa-a partir. Segui-a com os olhos. Se ela subir pelo caminho de sua terra para as bandas de Bet-Sames, é o Senhor quem nos enviou esta praga. Do contrário, conheceremos que não foi a sua mão que nos feriu, mas que tudo isto foi um simples acidente. Assim o fizeram. Tomaram 2 vacas que aleitavam e prenderam-nos a um carro, pondo seus bezerros no curral. Puseram no carro a arca do Senhor com o cofre que tinha os ratos de ouro e as figuras de tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho que vai a Bet-Sames e seguiram sempre o mesmo caminho, mugindo, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus seguiram-nas até o limite de Bet-Sames. Ora, os betsamitas cegavam o trigo do vale, levantando os olhos, viram a arca e alegraram-se. O carro chegou à terra de Josué, o betsamita, onde se deteve. Havia ali uma grande pedra. Cortaram em pedaços a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocaustos ao Senhor. Os levitas desceram a arca do Senhor juntamente com o cofre que vinha junto, contendo os objetos de ouro, e colocaram-na sobre a grande pedra. Os betsamitas ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor naquele dia. E os 5 príncipes dos filisteus, que tudo tinham visto, voltaram naquele mesmo dia para Acaron. Eis o número de figuras de hemorroidas de ouro e que os filisteus ofereceram ao Senhor como oferta expiatória: 1 por Azote, 1 por Gaza, 1 por Ascalon, 1 por Guete, 1 por Acaron. Ofereceram além disso também ratos de ouro quantas cidades haviam pertencentes aos 5 príncipes, cidades fortificadas e aldeias sem muro. Disto é testemunha a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor no campo de Josué, o betsamita, onde pode ser vista até o dia de hoje. O Senhor feriu os habitantes de Bet-Sames porque tinham olhado para dentro de sua arca. Feriu 70 homens entre 50.000. O povo chorou por causa desse grande golpe com que o Senhor o tinha ferido. Os habitantes de Bet-Sames disseram: Quem poderá subsistir na presença do Senhor, deste Deus santo? E para quem irá a arca, afastando-se de nós? Mandaram dizer aos habitantes de Cariatarim: Os filisteus devolveram a arca do Senhor, vinde e levai-as para vós. Vieram, pois, os habitantes de
Kiriatharim, transportaram a arca do Senhor, puseram-na em casa de Aminadab sobre a colina e consagraram seu filho Eleazar para que a guardasse. Derrota dos filisteus. E o tempo passou, decorridos 20 anos desde o dia em que a arca for levada para Kiriatharim, todo Israel se lamentava invocando o Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel, dizendo: Se voltardes de todo o vosso coração para o Senhor, tirando do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor, e só ele servirdes, então ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os israelitas afastaram os Baals e as Astarote e serviram só ao Senhor. Convocai todo Israel em Masfa, diz Samuel, e orai por vós ao Senhor. Reuniram em Masfa, tiraram água, derramaram diante do Senhor e jejuaram aquele dia, dizendo: Pecamos contra o Senhor. Samuel era juiz de Israel em Masfa. Os filisteus foram informados que os israelitas se tinham juntado em Masfa e os seus príncipes marcharam contra Israel. Os israelitas o souberam e ficaram aterrorizados. Disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro de leite e ofereceu inteiro ao holocausto ao Senhor. Depois clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor ouviu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus começaram a combater contra Israel. O Senhor, porém, trovejou com a sua voz fortíssima sobre os filisteus naquele momento, e eles se dissiparam, sendo batidos pelos israelitas. Os vencedores, saindo de Masfa, perseguiram os filisteus e feriram-nos até o lugar que está por debaixo de Bet-car. Tomou Samuel uma pedra e pô-la entre Masfa e Sem, dando-lhes o nome de Ebezer, pois disse: Até aqui nos socorreu o Senhor. Humilhados desta forma, os filisteus não tentaram mais voltar ao território de Israel. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. Foram devolvidas a Israel as cidades que os filisteus tinham tomado, desde Acaron até Guete. Israel livrou sua terra das mãos dos filisteus e havia paz entre Israel e os amorreus. Judicatura de Samuel. Samuel foi juiz em Israel durante toda a sua vida. Ia cada ano visitar Betel, Gálgala e Masfa, onde pronunciava os seus juízos em favor de todo Israel. Voltava depois para Ramá, onde habitava. Ali também julgava Israel e edificou naquele lugar um altar ao Senhor. Segundo, reinado de Saul. O povo pede um rei. Número 8. Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu os seus filhos juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abiá, e julgava em Berzebé. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas. Os israelitas se tinham juntado em Masfa, e os seus príncipes marcharam contra Israel. Os israelitas o souberam. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presentes e violando o direito. Todos os anciões de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Estás velhos e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe, como tem todas as nações. Estas palavras, dá-nos um rei que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe: Ouve a voz do povo em tudo que te disserem. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem contigo como sempre o têm feito comigo, desde o dia que os tirei do Egito até o presente. Abandonam-me para servir os deuses estranhos.
Atende-os agora, mas declarar-lhes solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que reclamava um rei. Eis, disse ele, como vós há de tratar o vosso rei. Tomará os vossos filhos para os seus carros e sua cavalharia, ou para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e chefes de 50. Emprega-lo-ás em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor de vossos campos, de vossas vinhas, de vossos olivais, e dá-lo-ás a seus servos. Tomará também o dízimo de vossas semeaduras e de vossas vinhas, para dá-los aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e vossas servas, vossos melhores bois e vossos jumentos, para empregá-los no seu trabalho. Tomará ainda o dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamardes ao Senhor por causa do rei, que vós mesmos escolhestes, o Senhor não vos ouvirá. O povo recusou ouvir a voz de Samuel. Não, disseram eles, é preciso que tenhamos um rei. Queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará, marchará à nossa frente e será nosso chefe na guerra. Samuel ouviu todas as palavras do povo, referiu-se ao Senhor, e respondeu-lhe ao Senhor: ouve-os, dá-lhes um rei. Samuel disse aos israelitas: volte cada um para sua cidade. Encontro de Saul com Samuel. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afia, de família benjamita, que era um homem valente. Tinha um filho chamado Saul, que era jovem e belo. Não havia em Israel outro mais belo que ele. Os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Tendo-se perdido as jumentas de Cis, pai de Saul, disse aquele ao seu filho: toma um servo contigo e vais procurar as jumentas. Saul atravessou a montanha de Efraim, entrou na terra de Salisa, sem nada encontrar, percorreu a terra de Salim, mas em vão. Na terra de Benjamim não as encontrou tampouco. Tendo chegado à terra de Suf, Saul disse ao seu servo: vem, voltemos. Meu pai poderia não mais pensar nas jumentas e ficar com cuidados por nós. Nessa cidade, disse o servo, há um homem de Deus, varão muito considerado. Tudo o que ele prediz se cumpre. Vamos lá, talvez ele nos mostrará o caminho que devemos tomar. Saul respondeu: está bem, vamos, mas o que havemos de oferecer-lhe? Nossos alforjes estão vazios e não temos presente algum para dar ao homem de Deus. O que nos resta? Tenho aqui um quarto de ciclo de prata, respondeu o servo. Dá-lo-ei ao homem de Deus para que ele nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, todo o que ia consultar a Deus dizia: vinde, vamos ao vidente. Chamava-se então vidente ao que hoje se chama profeta. Saul disse ao seu servo: tens razão, anda, vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo a ele, à encosta da cidade, encontraram uma moça que saía em busca de água. Há um vidente aqui? Perguntaram-lhes. Sim, responderam elas. Ali diante de ti, apressa-te, ele veio hoje à cidade porque o povo oferece um sacrifício no lugar alto. Ao entrar na cidade, encontrá-lo-eis seguramente antes que suba ao lugar alto para o festim. O povo não comerá antes que ele chegue, pois ele deverá abençoar o sacrifício, os convidados só comerão depois. Subi, pois, hoje e encontrareis. Subiram à cidade, no momento em que entravam, encontraram Samuel, que saía para subir ao lugar alto. Ora, na véspera da chegada de Saul, o Senhor tinha revelado a Samuel: amanhã, a esta mesma hora, mandar-te-ei um homem da terra de Benjamim, e tu ungirás para o chefe do meu povo de Israel, para que ele livre o povo das mãos dos filisteus. Porque voltei os meus olhos para o meu povo, e o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, Deus disse-lhe: eis o homem que te falei, este reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel à porta da cidade e disse-lhe: rogo-te que me digas onde é a casa do vidente.
Sou eu mesmo, vidente, respondeu Samuel. Sobe na minha frente ao lugar alto. Comereis hoje comigo. Amanhã te deixarei partir, depois de ter revelado tudo o que tens no coração. Quanto às jumentas perdidas, há 2 ou 3 dias não te inquietes por isso, porque já foram encontradas. E quem será toda a beleza de Israel? Não é porventura tua e de tua casa de teu pai? Saul respondeu: Eu sou um benjamita, filho da menor tribo de Israel. A minha família é a menor de todas as famílias de Benjamim. Por que, pois, me falas assim? Samuel, tomando Saul e seu servo, levou-os para a sala do festim e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram em número de aproximadamente 30 pessoas. Samuel disse ao cozinheiro: Serve a porção que te dei e que te mandei por a parte. Tomou, pois, o cozinheiro a espádua com o que nela havia e serviu Saul. Samuel disse: Eis diante de ti a porção que te foi reservada. Come-a, reservei-a para este momento, quando convidei o povo. Saul e Samuel comeram juntos naquele dia. Do lugar alto, desceram para a cidade e prepararam uma cama para Saul no terraço, e ele foi dormir. Sagração de Saul por Samuel. No dia seguinte, ao romper da aurora, Samuel chamou Saul ao terraço e disse-lhe: Levanta-te e deixar-te-ei partir. Saul levantou-se e saíram os dois juntos. Quando chegaram aos limites da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao teu servo que passe e vá adiante de nós. E o servo passou adiante, mas tu detém-se aqui, para que eu te comunique uma palavra de Deus. 10. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou-o na cabeça de Saul. Beijou-o e disse: O Senhor te confere esta unção para que seja chefe de sua herança. Quando te apartastes hoje de mim, encontrarás 2 homens junto do túmulo de Raquel, na terra de Benjamim, em seu saque. Eles te dirão: as jumentas que foste procurar foram encontradas. Teu pai não se inquieta mais sobre elas. Mas tem cuidado por vós, e aflige-se perguntando o que poderá fazer por vós. Seguirás o teu caminho até o carvalho de Tabor, onde se apresentarão a ti 3 homens que sobem a adorar a Deus em Betel, levando 3 cabritos, outro 3 fatias de pão e o terceiro um odre de vinho. Depois te saudarem, dar-te-ão 2 pães, e tu os receberás de suas mãos. Depois disso, chegarás a Gaá-Eloim, onde se encontra o governador dos filisteus. À entrada da cidade encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas e de cítaras, profetizando. O Espírito do Senhor virá também sobre ti, profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Quando vires acontecer todos esses sinais, faze o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Descerás antes de mim a Gálgala, irei ter contigo ali para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Esperarás 7 dias até que eu chegue, então instruir-te-ei sobre o que deves fazer. Logo que Saul voltou às costas, despedindo-se de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Chegando ele a Gabá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas, e o Espírito de Deus apoderou-se de Saul, e ele pôs-se a profetizar no meio deles. Todos os que tinham conhecido antes, vendo-o cantar com os profetas, perguntaram uns aos outros: Que acontece ao filho de Cis? Porventura também Saul está entre profetas? Dentre a multidão, alguém perguntou: Quem é o pai dele? Donde o provérbio: Porventura também Saul está entre os profetas? Acabados esses cânticos proféticos, foi Saul para um lugar alto. Seu tio disse-lhe então, e ao seu servo: Onde fostes? Saul respondeu: À procura das jumentas, mas não as encontramos, e por isso fomos ter com Samuel. Conta-me, replicou o tio, que vos disse Samuel. Samuel disse-lhe: Declarou-se que as jumentas tinham já sido encontradas, mas nada lhe contou do que tinha dito ao vidente relativamente ao reino. Eleição de Saul.
Samuel convocou o povo diante do Senhor em Masfa. Assim disse ele aos israelitas: Fala o Senhor, Deus de Israel: Eu vos tirei do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e de todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitaste hoje o vosso Deus, que vos salvou de todos os males e de todas as tribulações, e disseste: Estabelecei um rei sobre nós. Pois bem, pondo-vos por ordem de tribos e de milhares, e apresentai-vos diante do Senhor. Samuel mandou que se aproximasse todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi designada pela sorte. Mandou vir a tribo de Benjamim por família, e a família de Metre foi designada. E a escolha caiu, enfim, sobre Saul, filho de Cis. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então de novo ao Senhor: Haverá ainda alguém que tenha vindo aqui? O Senhor respondeu: Ele escondeu-se no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e colocaram no meio da multidão, a qual ele excedia em altura do ombro para cima. Samuel disse ao povo: Vedes aquele que o Senhor escolheu. Não há em todo o povo quem lhe seja semelhante. E todos aclamaram, dizendo: Viva o rei. Samuel expôs em seguida ao povo os direitos do rei, designou-os em um livro que depositou diante do Senhor e despediu todo o povo, cada um para sua casa. Saul voltou também para sua casa em Gabaá, acompanhado de homens valentes, cujos corações tinham sido tocados por Deus. Houve, porém, alguns homens maus que disseram: Que poderá este fazer por nós? Por isso desprezaram-no e não lhe levaram presente algum, mas Saul não fez caso disso. Amanhã seguimos em número 11, lutas contra amonitas.